que é justamente a correlação que existe entre o ouro e a base monetária, tá? Então, por quê? Porque desde sempre, basicamente, o ouro foi tido como um ativo de proteção em cenários de crise, mas também um ativo que acaba capturando muito prêmio monetário derivado de processos desenfreados de impressão de dinheiro. Então, quando tem maior circulação de moeda e a unidade monetária, né? Então, cada unidade monetária vale menos, que é o que a gente conhece como degradação do poder de compra ou inflação, as pessoas acabam buscando ativos de proteção e o ouro ele tem se comportado bastante como esse ativo de proteção, carregando um prêmio monetário muito grande. Então, esse tipo de puxada que o ouro está fazendo, essa alta parecida a uma meme coin, isso pode estar diretamente correlacionado a um sentimento de maior expansão monetária que nós poderemos ter em 2025 também. Para quem sabe, para quem acompanha nossos relatórios lá no Block Trends Pro, sabe que nós não acreditamos em topo agora, então nós não acreditamos que já fizemos um topo no Bitcoin. Isso é principalmente derivado ao ciclo de liquidez global, porque nós acreditamos que nós ainda não demos topo na liquidez global, algo que poderá acontecer esse ano. E obviamente nós temos indicadores, nós temos modelos proprietários lá no Block Trends Pro que abordam justamente esse tipo de conceito, tentando fazer uma perspectiva de quando é que poderemos ter esse tipo de topo na estrutura de mercado, tá? Tudo isso tá exclusivo só para assinantes do Block Trends Pro, então eu vou dar uma pincelada superficial aqui sobre isso, que é esse fato de que o ouro subindo dessa forma pode indicar uma entrada maior de liquidez, e essa entrada maior de liquidez inevitavelmente também vai impactar o Bitcoin. Por quê? Porque, obviamente, o Bitcoin também é muito correlacionado com a oferta monetária global, e eu já mostrei isso aqui várias vezes, tá? Então, para quem está acompanhando o canal do Block Trends aqui mesmo, sabe que eu já mostrei essa dinâmica do quanto o Bitcoin é correlacionado com base monetária global no longo prazo, tá? No longo prazo, não é no curto prazo, não é subiu a base monetária, amanhã o Bitcoin vai à lua. Não é assim, é mais no longo prazo, é mais em termos de estrutura de mercado, menos de posicionamento de curto prazo. Para posicionamento de curto prazo, existem outras coisas, mas eu não vou falar sobre isso agora, que é mais direcionado ao Fed Net Liquidity, e aqui nós temos conta geral do Tesouro, balanço de ativos do Federal Reserve e o Reverse Repo Facility, tá? E alguns elementos de liquidez emergencial, como o BTFP, que eu já comentei também aqui para vocês. Mas essa quarta-feira vai sair um relatório lá no Block Trends Pro e eu pretendo destrinchar como é que está a situação em termos de liquidez de curto prazo no mercado, tá? E eu acredito que nós vamos ter uma mudança, talvez em 2 ou 3 semanas, uma mudança bem importante em termos de liquidez de curto prazo, e não é essa liquidez, eu estou falando de base monetária. Eu não estou falando de base monetária, estou falando em liquidez do mercado financeiro, tá? E essa é diferente. Essa sim impacta no curto prazo, e isso eu acho que vai mudar em termos de liquidez e vai mudar na precificação do Bitcoin em algumas semanas, e talvez aí responda essa pergunta sobre é hora de subir, tá? Mas eu não vou responder agora, eu ainda preciso montar o estudo e depois fica mais fácil de responder, e tenham paciência, obviamente, porque tudo vem com o tempo, não se pode apressar demais no Bitcoin. Muita gente que se apressa no Bitcoin acaba perdendo muitas oportunidades, tá?